Muito bem, pessoal. Então, essa é a primeira aula do Raízes da Alma. E a ideia de fazer esse trabalho é porque, assim, tem muita informação a respeito das constelações familiares. Um trabalho lindo sendo feito por várias pessoas, né, por vários colegas. Mas ainda tem muita dúvida, né? Então, algumas perguntas que ainda chegam para mim, assim, como, Bert Hellinger era padre, por isso que a constelação falam tanto do movimento do espírito e do movimento da alma, né? É algo espiritual, a constelação tem esse lugar, né? Então, são muitas dúvidas, muitas pessoas não entendem o que é esse fenômeno que se fala tanto dentro das constelações familiares, né? Da onde que vem isso? E o fenômeno é que as pessoas recebem aquele antepassado lá atrás que tinha algum problema, então ele vem para dizer o que ele quer, né? Então, essas são as informações que começam a ter aí a respeito das constelações familiares, né? São dúvidas, né? As pessoas que não conhecem são leigas, cada um fala uma coisa, muita gente, às vezes, vem para trazer uma informação, mas não tem a informação completa, acaba trazendo uma desinformação para o público. Então, a ideia dessas 5 aulas dessa semana é para trazer informação. Informação de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que dá aula, de uma pessoa que vive de constelação familiar. Meu dia a dia é a constelação familiar, todos os dias da minha vida. Então, eu tenho a oportunidade de aprender muito com tudo isso. E aí eu quero compartilhar também com vocês essas informações. Então, durante 5 dias, nós estaremos ao vivo pelo Zoom, às 20 horas. Então, quem quiser, eu vou deixar também o link aqui embaixo. Esse vídeo também vai para o YouTube. Então, eu vou deixar o link da sala do Zoom. E quem perdeu a primeira aula, mas chegou nesse vídeo de alguma forma, e quer participar das aulas para poder fazer pergunta, e quem está ao vivo aqui comigo, o chat está ali embaixo, eu só peço para não abrirem os microfones, mas colocarem as perguntas ali embaixo e eu vou responder. Como nós teremos 5 aulas, tem muita coisa que eu vou falar ainda, né? Vou falar amanhã, vou falar quarta, vou falar quinta, vou falar sexta. Então, hoje é bem a introdução, né? Quem é Bert Hellinger? Como é que tudo isso começou? O que de fato as constelações tratam, né? O que a constelação familiar trata? Por que a constelação é sistêmica? Por que dá para trabalhar também com constelação nas empresas? Né? O que tudo isso representa, né? Então, a gente vai poder conversar bastante a esse respeito. Muitas pessoas dizem, Fátima, você vai fazer esses vídeos porque você quer vender um curso no final. Gente, meus cursos estão todos aí disponíveis, né? Então, realmente tem curso. Vou falar um pouquinho sobre eles, porque é informação também. Algumas pessoas vão chegar aqui, vão ver essa live, né? Vão se interessar de alguma forma, porque já estavam buscando isso. Mas a ideia aqui não é vender curso. A ideia aqui é trazer mais informação para que você compreenda o que de fato, qual é o trabalho das constelações familiares que se fala tanto, né? De uns tempos para cá, principalmente depois de 2020, fez um boom enorme assim, nas redes sociais, em quase todas as redes sociais, as pessoas trazendo a informação, né? Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Sejam todos muito bem-vindos.
Eu vou compartilhar com vocês aqui o primeiro slide, né? Para a gente entender quem é Bert Hellinger, né? Algumas pessoas dizem que ele foi o criador da constelação, ele foi o desenvolvedor da constelação. Então, a gente vai entender como é que é isso, né? O que que é constelação, por que esse nome, tudo isso é bem importante. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho da infância e da formação de Bert Hellinger. Ele nasceu em 1925, em Leiming, na Alemanha, e ele cresceu num ambiente bem católico, o que acabou influenciando na sua visão do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi prisioneiro em um campo de guerra, e essa vivência marcou esse homem profundamente e o motivou a buscar formas de reconciliação, né? Ele era muito jovem, então, aos 18 anos, ele tinha ali tudo ao seu redor completamente destruído, né? E ele acabou sendo pego pelo, pelo seu concorrente, né? Foi aprisionado, e ali ele passou por muitas experiências. Ele acaba conseguindo voltar para casa, e chega em casa, né? Os pais o recebem, o irmão não conseguiu voltar, né? A mãe sente muito essa falta, né, desse irmão, mas ele acaba voltando, né? Ele também teve uma experiência muito grande como missionário. Ele passou 16 anos na África do Sul, vivendo entre os Zulus. E essa experiência expandiu a compreensão dele em relação às próprias relações humanas e dos sistemas comunitários. Só que existe uma história que muitas pessoas contam, e inclusive eu já falei isso, que foi nessa tribo onde ele começou o trabalho das constelações familiares. E isso não é verdade, né? Na verdade, nessa tribo ele já trabalhava com grupos, e inclusive foi algo, uma passagem na vida dele assim bem importante, porque a própria igreja acabou mandando uma carta pedindo para que ele parasse com esse trabalho, né? Porque algumas questões que ele trazia eram muito profundas e a igreja não concordava com o trabalho que ele vinha fazendo. Isso trouxe para ele assim uma dificuldade muito grande enquanto missionário, enquanto padre. Ele já tinha sido ordenado padre e ele passou por uma série de problemas, né? Essas informações eu tenho não só por conta da biografia dele, que é o livro que ele escreveu, mas também porque hoje eu tenho muito contato com uma pessoa, né, que é o Matthias Bronk, que foi tradutor e intérprete do Bert e da própria Sophie, esposa do Bert, durante muito tempo, né? Então, Matias trouxe essas informações de que realmente essa vivência nessa tribo era, ele não vivia na tribo, ele vivia na África do Sul, e ali ele tinha os grupos, né? E ali ele começou a trabalhar. Como ele foi impedido disso, né, ele resolveu deixar a batina, deixar o sacerdócio, e aí ele faz uma transição, né, onde ele vai estudar psicanálise, terapias sistêmicas, ele retorna à Europa e se forma em psicanálise, terapia primal e ainda continua trabalhando e estudando as dinâmicas de grupos, né? Ele foi o pioneiro na integração de filosofias fenomenológicas com terapias práticas. Então, ele começou a entender
né, como que a fenomenologia atuava dentro das constelações, a gente vai entender um pouquinho a respeito disso, né? E o desenvolvimento das constelações familiares foram inspirados também pelos conceitos do Rupert Sheldrake, que é um biólogo, né, amigo pessoal do Bert Hellinger, e que trata dos campos morfogenéticos. E pela fenomenologia de Herschel, que na verdade, é um filósofo, né? E a fenomenologia é estudada dentro da filosofia. E aí ele traz essa abordagem da constelação numa visão sistêmica fenomenológica. Ele também utiliza as leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, as quais ele chama carinhosamente de as ordens do amor. E mais para frente, a gente tem aí uma certa modificação nisso, trazendo mais uma lei que a gente para de chamar de lei, né? A gente começa a chamar de força. Então, as forças do amor, e que nos trazem força e o que nos tira a força. E aqui também vem muito o sim a tudo como se apresenta, que seria a quarta força do amor. Então, pertencimento, que a gente vai falar mais para frente, em outros dias, a hierarquia, né, como que isso se apresenta, e o equilíbrio de troca. E também o sim a tudo como é, né? Essa força do assentir com a vida da forma como ela se apresenta. A minha formação, né, além de estudar na escola Hellinger, eu também estudo com a professora, né, uma mestra, Brigitte Liebs, que traz muito essa questão das forças do amor. Né? Ok. E aí eu trouxe aqui uma parte, porque além da fenomenologia, além dos campos morfogenéticos, né, o Beck também se envolve muito com a análise transacional. Né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho de informação, né, do que é isso. E aí eu trouxe aqui um trecho do livro dele, e ele diz assim: portanto, a constelação familiar não foi um conhecimento que caiu do céu para mim. Ao contrário, os trabalhos de Thea e Schoenfelder, Virginia Satir e Ruth McClendon e Les Cadiz me transmitiram uma ideia das relações causa e efeito emocionais. Por que eu trouxe isso? Porque muitas pessoas dizem assim, o Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares. E aí eu quero dizer para vocês que isso não é verdade, porque as constelações, elas já aconteciam, né? Ele participava de grupos de constelação. A Virginia Satir, ela trabalhava muito com esculturas, né? Os pacientes dela faziam esculturas e representavam a família. A Thea tinha os grupos também de constelação, já era, porque o que é constelar, né? A constelação, ela é o reposicionamento da família. Então, os grupos, eles eram feitos com essa intenção. Então, as pessoas vinham, traziam seus conflitos familiares, e essas pessoas iam reorganizando, né, dentro de técnicas mesmo. E o Bert Hellinger participou muito tempo com elas e foi aprendendo muito a respeito desse trabalho, né? Então, o acesso a elas me foi facilitado essencialmente pela teoria do script, que eu apresentei durante muito tempo em meus cursos. Seu criador, o Eric Berne, tem ali a fotinha do Eric Berne,
descobrir que vivemos nossa vida segundo um plano secreto, como se seguíssemos um roteiro que apresentamos no palco da vida de maneira quase literal. Contudo, eu constatei que há frases nesse roteiro que não se adaptam à própria vida. Então, eu até coloquei aqui uma imagem aqui, no curso de formação tem um módulo específico para análise transacional, mas é legal a gente entender um pouquinho do que é isso, né? Então, a forma como eu me relaciono com o outro. E algumas pessoas chamam a constelação da terapia das relações. Eu não gosto muito de chamar constelação de terapia, eu vou explicar um pouquinho lá para frente por quê, né? Mas muita gente diz, olha, na constelação familiar é a terapia das relações. Como é que eu me relaciono com o outro? Como é que eu me relaciono no meu sistema familiar? Como é que eu me relaciono no sistema educacional, no sistema empresarial? Como eu me relaciono na vida, né? Então, aqui tem uma imagem, né, onde está ali o eu, o estímulo para o outro e a resposta do outro para mim. Então, isso a gente chama de transação dentro da análise transacional. E o Bert traz essa informação da análise, porque a análise trata também dos estados do ego, né? O pai, o adulto, né? O eu adulto e eu criança. Então, como eu me relaciono com o meu pai, que aqui a gente fala pai, mas é pai e mãe, ou uma figura que representava os meus pais, então isso fica na minha visão, né? O meu eu adulto e o meu eu criança. Então, muitas vezes vocês vão ouvir aí dentro da constelação familiar, é preciso estar no adulto para poder constelar, né? E aí dá uma impressão assim que a pessoa é infantilizada. E nem sempre a pessoa é infantilizada, mas às vezes nós estamos no nosso estado de ego da criança, né? Então, aqui a criança não consegue tomar decisão, a criança ela tem dificuldade de tomar decisões importantes. Então, a análise transacional vai olhar para tudo isso, né? E aí, é um trabalho feito com essa técnica da análise transacional. Mas para a constelação familiar, como a análise transacional, ela trata muito de script de vida. O que é o script de vida? É aquilo que nós escrevemos, como é que nós vamos viver. E aí nós sabemos e temos informação, né, que tudo aquilo que a gente acaba observando até os nossos 7 anos de idade fica ali guardado no nosso HDzinho, né, lá no nosso cérebro. Então, e essas informações, elas necessariamente não são reais. Ela pode ser uma percepção da criança. Então, o que nós compreendemos? Que essa criança acessa algumas informações a partir da percepção dela, e aí ela vai desenvolver um script de vida para ela até chegar na fase adulta, né? E também, na formação, a gente olha muito também para as histórias infantis com as quais nós crescemos ouvindo e também criando ali uma informação que mais tarde pode se transformar também num script de vida. Então, por que eu estou trazendo todas essas informações? Porque para quem chega e começa a ouvir falar de constelação familiar, parece que é algo que caiu do céu, né? Então, teve toda uma trajetória para as constelações estarem onde elas estão agora, né? Todo o trabalho que é feito. Quem teve a oportunidade de estar com Bert Hellinger, quem teve a oportunidade de estudar e compreender, né, o que era essencial dentro das constelações, olha muitas vezes para algumas informações que nós recebemos hoje e
nós, consteladores, ficamos um pouco preocupados, né? Porque parece que a constelação é uma mágica. Como o Bert foi padre, então existe aqui uma confusão ainda de achar que a constelação familiar ela tem uma abordagem espiritual ligada a alguma doutrina religiosa, né? E por que que isso acontece também? Porque Rupert Sheldrake, que é o biólogo inglês, amigo pessoal do Bert, como eu falei no começo, ele desenvolve a teoria dos campos morfogenéticos, né? Não é só ele que faz esse trabalho, existem outros cientistas também trabalhando na teoria dos campos mórficos. O que são campos mórficos? São campos de informação. Então, o Rupert traz muito que é a base invisível dos sistemas, né? Isso é um termo, o morfogenético é um termo dele. Por quê? Porque é o campo de informações genéticas. Então, é toda aquela informação que nós trazemos dos nossos ancestrais. E é aqui que as pessoas começam a confundir. Porque se eu estou falando de ancestral, de pessoas que já não estão mais aqui, e eu recebo informação, então isso tem algo de espiritual, né? Na verdade, não é isso, essa não é a realidade. O que nós temos aqui são campos que conectam elementos de um sistema. E essa conexão pode transmitir informações e padrões. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os pássaros se organizando na migração, né? Essa semana eu vi as andorinhas chegando, muitas andorinhas. O que quer dizer? Uma andorinha só não faz verão, né? Já é uma fala e um ditado. Então, as andorinhas estão chegando. Como é que vocês sabem que elas têm que vir para essa região, né? Porque não tem ninguém que informa, não tem internet para falar para elas, olha, agora está na hora de migrar. Então, os pássaros, eles se organizam. Até quando a gente vê eles voando no céu, às vezes tem uma imagem que se forma, assim, né? Um lá na frente, os outros seguindo. Então, isso é uma organização natural. A própria piracema dentro dos rios, como é que os peixes sabem que está na hora da piracema, né? Então, o estudo desses campos é baseado nisso tudo. São teorias, ainda não tem comprovações científicas, mas são teorias que fazem muito sentido. Né? E qual que é a aplicação disso na constelação? Então, o que nós compreendemos é que nós trazemos um campo de informação ancestral nas nossas células. Nós trazemos essas informações. Nós podemos ou não nos conectar com elas, mas nós somos esse pai e essa mãe. E eu me atrevo a dizer, né, as pessoas dizem, eu sou 50% pai e 50% mãe. Não, nós somos 100% esse pai com tudo que representa e 100% essa mãe com tudo que representa. Então, quando a gente recebe quando a gente nasce, a gente já vem com essas informações. E eu gosto de explicar isso de uma forma didática, né, para qualquer pessoa entender, porque hoje qualquer pessoa entende um pouquinho de computador. Então, no computador, a gente pode ter na internet uma nuvem de informação. Então, eu vou fazendo o upload de arquivos, né? Vou subindo os arquivos, o upload é isso, né? Eu vou subindo os arquivos para esse local, essa nuvem. Então, eu costumo trazer de exemplo, e muitos colegas também fazem isso, que o nosso campo morfogenético é essa nuvem de informação. Então, dentro dessa nuvem de informação, eu tenho uma pastinha lá dizendo família, certo? E essa pasta, eu tenho a senha. Por que eu tenho a senha? Porque eu sou descendente dessa família. Então, eu consigo abrir, certo? Como se fosse ali uma impressão digital. Opa, eu faço parte desse clã aqui. Então, eu vou lá, eu abro essa informação
eu faço o download dessas informações, ou seja, eu baixo esse arquivo, né? E aí eu olho para esse arquivo e eu percebo que nesse arquivo tem ali repetições e padrões, coisas que eu carrego que não são minhas, né? Informações que eu tenho certeza que são minhas, mas que não são. Então, eu começo a compreender tudo isso e aí eu posso refazer alguns arquivos, algumas imagens, né? Então, ali eu tenho imagens, eu posso passar um Photoshop naquela imagem, eu tenho um arquivo do Word, eu também posso ali reescrever, né, uma história, porque quando eu falo lá da análise transacional, às vezes esses scripts, né, o que é script? É uma história que eu escrevo. Então, vai ter um filme, tem um script, tem uma novela, tem um script, um seriado, tem um script, uma história infantil tem um script, né? Então, eles criam uma história. Então, eu percebo que, opa, aqui é o script da história da minha família, mas eu posso fazer diferente disso, né? Então, esse campo de informação, ele traz essas informações, mas quando eu olho para ele, e isso é possível a partir das constelações, eu posso ressignificar, eu posso mudar algumas histórias para mim, não o passado, mas compreender que aquilo era feito daquela forma até ali, porque isso preservou o sistema até ali, mas que agora eu posso fazer diferente, né? Então, os campos que todo mundo fala, ah, vamos colocar no campo, ah, o campo da constelação, né? Então, é um campo de informações. O campo mórfico é um campo de informações. Então, eu tenho o campo da medicina, o campo do direito, né? O campo de cada país, o campo do mundo. Então, existe um campo de informação. São os valores, todas as informações que estão contidas ali. E o morfogenético é o campo mórfico genético de informações da família, tá? E aí eu vou falar um pouquinho também da fenomenologia, porque, poxa vida, é tudo fenômeno, né? Mas o que é fenômeno? Fenômeno para as pessoas, um raio é um fenômeno, um trovão é um fenômeno. Hoje choveu bastante aqui em Curitiba, né? E tiveram alguns barulhos. Ok, nós já estamos acostumados com isso, é um fenômeno, né? Mas o que é fenomenologia? E aí eu vejo, às vezes, até, e isso me preocupa um pouco, porque eu vejo umas propagandas, assim, de curso, né? Com técnicas para trabalhar com constelação, dizendo que não vamos deixar a fenomenologia de lado, né? Eu trago aqui algumas técnicas para você trabalhar, né? E aí, ok, pode ser um trabalho maravilhoso também, sistêmico, né? Mas não é constelação, porque a constelação ela é fenomenológica, né? Dentro de um enfoque mais filosófico, né, que foi desenvolvido pelo Edmund Husserl, já falei dele lá atrás, que é um filósofo, ele busca observar o que se apresenta no momento, sem julgamentos ou interpretações prévias. Então, eu me abro para aquilo que é essencial, né? Eu só observo. E, a partir dessa observação, eu posso compreender algo novo, né? No grego, a gente fala aletheia, a verdade que se manifesta. Qual é a verdade sobre isso? E aí, dentro das constelações, a gente fala muito sobre as dinâmicas ocultas que imperam nos sistemas. Então, essas dinâmicas ocultas, quando a gente vai para um movimento de constelação, elas se apresentam. E elas se apresentam sem interpretação, sem julgamento. Elas simplesmente emergem, né? E é aí que a gente aplica a fenomenologia nas constelações familiares. Porque a fenomenologia ela vai guiar o constelador a seguir os movimentos do campo, permitindo que as dinâmicas ocultas elas venham à tona. Então, o facilitador não controla nada e nem interpreta nada, né? A constelação não tem interpretação. Além da constelação, eu faço um trabalho sistêmico também, um acompanhamento sistêmico, quando a gente vai conversando, enfim.
E aí vem vindo algumas informações, é um trabalho diferenciado. Mas quando a gente está trabalhando com constelação, a gente deixa que aquilo apareça. E o que que aparece? Eu tomo consciência de algo que eu nunca tinha percebido. No sábado eu fiz uma constelação e ela foi um movimento muito bonito. Eu trabalho já com as novas constelações e a constelação não tinha nem tema. Até porque a cliente não conseguia definir exatamente o que ela queria constelar. E eu propus a ela, né, as novas constelações, quando a gente vai trabalhar, eu sempre digo que precisa ser com pessoas com clientes que estejam mais preparados para entender o movimento, porque as novas constelações quase não têm falas, são só os movimentos, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros dias dessas aulas, né? E essa pessoa estava preparada, até porque foi minha aluna e já é consteladora. E eu falei, vamos deixar o campo trazer o que precisa vir, né? Qual é a informação que precisa chegar? Então, nós fomos colocando no campo, né? Fomos pedindo para que quem quisesse entrar, entrasse. E aí já começou um movimento muito interessante, porque as pessoas não entravam. Então, nós sentimos ali que tinha uma certa paralisia, né? E isso é uma verdade que se manifesta. Opa, tem algo paralisado aqui, né? E na maioria das vezes, quando a gente busca uma constelação, é porque de verdade o nosso fluxo de vida ele está estagnado em algum momento, né? Seja nos nossos relacionamentos amorosos, seja na nossa saúde, seja na nossa carreira, seja em relação à energia do dinheiro, seja em relação à nossa própria vida. Né? E o movimento, depois de um tempo, as pessoas conseguiram entrar no campo, né? E o movimento foi justamente para um lugar onde a mãe dela, né, a estava gerando. Eu não vou trazer detalhes dessa constelação, porque o movimento foi há pouco tempo e toda vez que nós falamos sobre uma constelação, nós movimentamos, de alguma forma a gente coloca ali o nosso olhar, né? Mas o que eu quero trazer disso? Uma verdade se manifestou ali. Ela percebeu algo, né, durante a gestação dela, e ali ela pôde compreender o porquê que alguns projetos dela não estavam no fluxo da vida. Então, isso é constelação, né? Quando a pessoa olha, compreende, e a partir dessa nova compreensão, quando eu percebo algo, e eu observo esse campo, e aqui eu coloquei até do ladinho o desafio, por quê? Porque quando você vai interpretar algo, principalmente para quem é psicólogo, né, para quem trabalha com saúde mental, existem formas, né, e técnicas para isso, e fica mais fácil. Quando você trabalha com constelação familiar, você precisa observar o campo, sem intenção nenhuma de fazer qualquer coisa, sem medo, né, e sem amor. O Verde trazia muito isso. Então, você observar o campo e deixar a verdade se manifestar, para algumas pessoas isso é muito difícil. Mas, se a gente começa a treinar isso, se a gente olha muito para quem medita bastante, né, para quem tem a prática da meditação, a gente vai percebendo que estar nesse estado de presença, no presente, nos permite observar a nossa vida e compreender que, às vezes, nós não estamos na verdade que se manifesta. Então, o trabalho das constelações familiares, e por isso que eu falei, eu não gosto muito de chamar de terapia, porque terapia é algo que você faz toda semana, né? Terapia é algo que você vai se trabalhando toda semana, a cada 15 dias. A constelação, você vai fazer uma constelação, vai compreender algo ali,
E eu mesma, como consteladora, digo, olha, se você quiser olhar para um outro tema, espere pelo menos uns 3 meses, né? Porque tem toda uma reestruturação interna, né? Então, a própria biologia do teu corpo, ela precisa se adequar a essas novas informações, porque imagine, você veio funcionando e compreendendo a vida a partir de um funcionamento. De repente você muda isso, você compreende uma verdade oculta e opa, não é nada disso. Então, o teu corpo precisa se adequar com essa nova informação. E é uma coisa lógica. Se eu guardo essas informações nas minhas células, às vezes até eu posso ter aqui o que nós chamamos, né, de movimento de cura, uma catarse, né? Então eu posso ter um resfriado, eu posso ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça, até o meu corpo ir atualizando. Vamos imaginar assim, né? Como se nós fôssemos um computador. Tem que ter uma atualização aqui de uma nova informação que se manifesta. Então, não é assim tão simples. Quando a gente vai atualizar o computador, ele fica ali girando, atualizando, 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 demora um pouquinho às vezes, né? A mesma coisa é o nosso corpo. A gente precisa atualizar tudo isso. Então, o que emerge no campo é o que precisa ser visto. Então, eu não posso dizer assim, olha, é isso, ou é aquilo, né? Você está passando por essa situação por causa disso. Normalmente é o cliente que vai sentir tudo isso. E isso é muito vago para algumas pessoas. Por isso que eu sempre falo que você só vai compreender um pouquinho da constelação quando você for constelar e você sentir, e é um processo do sentir mesmo, porque a informação que você observa numa constelação, ela não vem da tua cabeça, ela não vem do teu racional, ela vem do teu sentir. É algo mais profundo, ou seja, mais uma vez aqui, é algo que emerge, é algo que estava escondido. E aqui eu me conecto com o essencial. Teve uma situação onde o Bert estava. Tinha uma coisa que o Bert gostava muito, que era quando as pessoas compravam os livros dele, né, dar uma atenção especial para essa pessoa e autografar esse livro. E aí uma moça chega, né, pega o autógrafo dele e diz, posso tirar uma foto com o senhor? E ele olha assim, e esse olhar que ele deu era mais ou menos assim, nossa, você não consegue estar aqui na presença comigo, né? Você precisa, ele não disse isso, mas o olhar dizia isso, né? Você precisa registrar esse momento. Então, você tem que ter isso na tua mente para você poder olhar. Enquanto que, poxa, esse momento aqui é um momento tão importante, né? E quantas vezes a gente não viaja, eu vejo que as pessoas vão nos shows lá daquele cantor que todo mundo quer ver, ou vai ver uma. Aqui em Curitiba tem várias apresentações no Natal, e todo mundo lá com o celular, olhando, né? Sim, são imagens que a gente posta, que a gente. Mas não o tempo todo, porque também eu preciso experienciar aquilo tudo, né? Aqui em Curitiba, hoje já não tem tanto, né? Tinha um banco, e aí no prédio desse banco eles faziam as crianças cantando, tudo. E ainda tem, mas é diferente, mudou o banco, enfim, né? Mas eu lembro que eu era muito jovem, isso foi durante anos, assim, e não ia tanta gente como é hoje. Hoje é um evento, o pessoal fica em camarote, nos prédios da frente. Era só uma coisa de você chegar ali perto e ver as crianças abrindo a janela e cantando as canções de Natal e canções bonitas, né? E eu lembro que eu trabalhava bem no centro de Curitiba e eu saí, eu ouvi, e eu falei, de onde vem essa voz? Eu nem sabia o que era, não é igual hoje, que tem internet, que tem tudo, não. A gente sabia das coisas no máximo pela televisão. E aí eu fui seguindo aquela voz, e eu fui chegando perto, né?
Quando eu cheguei perto e eu olhei para aquele prédio, que é um prédio lindo, numa rua maravilhosa aqui de Curitiba, que é a Rua 15 de Novembro, bem no local da Boca Maldita ali. Quando eu olhei aquelas crianças cantando, assim, eu fui sendo tomada por uma emoção muito forte, né? E aquilo conversou muito comigo, e me marcou profundamente até hoje, porque eu lembro disso com emoção. Não tinham milhares de pessoas, era eu, e aquela imagem ficou registrada na minha cabeça, e imagem essa que eu lembro com carinho. Então, eu costumo dizer que a constelação é isso. É como se uma voz fosse te chamando, né? A voz da tua alma, que a gente vai entender o que que é alma, o que que é espírito dentro da constelação familiar, né? Nas próximas aulas. Então, não percam, porque tá lindo, tá maravilhoso, tem muita informação. Então, quando você olha numa constelação para um tema teu, para algo que você gostaria de que entrasse no fluxo da vida de novo, né? E você compreende algo, aquilo toca profundamente. E isso muda completamente a tua vida, muda a tua forma de pensar, né? Muda muitas coisas na tua vida. Então, o fenômeno, ele é muito filosófico, né? Lógico, dentro do curso a gente estuda mais profundamente, porque aí é um módulo onde eu trago fenomenologia, onde eu trago campo morfogenético, onde eu conto com a colaboração da Aline Ferreira, que é uma consteladora maravilhosa e que vem trazer a física quântica dentro da constelação, né? Como é que a física quântica se apresenta dentro da constelação? Então, é um módulo bem profundo. Logicamente, que numa live de 1 hora, com algumas aulas, eu não vou conseguir dar um curso completo, mas trazer um pouquinho dessa informação, né? E se você sentir o desejo de estudar um pouquinho mais sobre o fenômeno, eu posso também dar algumas dicas de livros. Você pode também fazer, às vezes, um módulo do curso só para entender um pouquinho mais isso, né? Então, vale a pena, porque conhecimento nunca é demais, né? E por que olhar para as nossas origens, né? Então, eu coloquei aqui raízes da alma. Por que olhar para essas origens? Ah, o que é passado fica no passado. Então, as raízes familiares, elas moldam a nossa vida. Reconhecer o nosso passado traz cura, e aqui eu deveria até ter colocado essa cura entre aspas, porque quando eu estou falando dessa cura aqui, não é cura de sintoma físico, eu estou falando de cura da alma, de cura no sentido de compreensão. Quando nós compreendemos algo, nós conseguimos curar algo dentro de nós, né? Porque também há uma mística grande. Ah, faz uma constelação, tem um problema de saúde, você vai lá e faça a constelação que você vai ver que você vai se curar dessa doença. Não é assim que funciona, gente. Não é um toque de mágica, né? Mas essa cura que eu trago aqui é a cura da compreensão e desse equilíbrio no presente. A constelação ela é um caminho para uma reconexão com as nossas origens. Quando eu falo de reconexão, aí vem aquela coisa assim, que as pessoas perguntam, né? Ah, a constelação é aquele negócio que você tem que perdoar os seus pais? Constelação é aquilo que, o pai pode fazer o que quiser, mas ele é o teu pai, e você tem que perdoar. A mãe pode fazer o que quiser, e é isso que é constelação. Não, gente, não é isso, né? Existem consciências ali, né? A consciência individual, a consciência coletiva do sistema. A gente vai falar sobre isso também nas próximas aulas. Essa reconexão com a nossa origem, existem questões que são muito profundas e muito doloridas para muitas pessoas, né? Então, eu preciso me reconectar, às vezes, com algumas histórias um pouco mais difíceis, para que o fluxo da vida siga. Né?
nem tudo é tema de constelação familiar. Existem questões que elas são relacionadas à constelação familiar, mas existem questões que precisam ser tratadas em psicoterapias. Então, muitas vezes eu recebo alguns clientes que estão fazendo terapia tradicional, como eu sou psicólogo, e aí chega um determinado momento onde essa pessoa já não consegue avançar, né? Estagnou ali o processo dela. Então, muitos psicólogos acabam encaminhando para a constelação familiar, para que a pessoa olhe para algo que ela precisa ver. Por isso que a gente costuma dizer que, às vezes, uma constelação familiar vai equivaler aí a 4, 5 sessões de terapia, porque ela dá um avanço, mas ela não vai substituir a terapia. Porque existem questões que você vai precisar continuar tratando, né? Mas, às vezes, quando eu compreendo a história, e aquilo que eu falei lá atrás, eu estou com um script de vida, eu estou com informações das minhas células, eu estou funcionando a partir disso, e eu compreendo algo novo, eu me reconecto com a minha origem, certo? E aqui não tenho que perdoar ninguém, até porque quando eu perdoo alguém eu fico muito grande, e a gente vai falar depois de hierarquia, eu vou explicar o que é isso. Quando eu perdoo alguém, eu pego a minha responsabilidade sobre aquilo que eu fiz e devolvo para o outro. Então, não é por aí o caminho, mas esse caminho de reconexão é de compreender algumas coisas que precisam ser compreendidas, para que sim, eu consiga me reconectar com a minha vida. Por quê, gente? A minha origem, né? Os meus ancestrais, a minha vida só é possível por causa deles. Eles foram se encontrando em parzinhos, até que o meu pai nasceu, até que a minha mãe nasceu, e eles se encontraram para que eu pudesse estar aqui. Então, essa reconexão é a reconexão com o fluxo de vida. Porque, sim, existem questões muito difíceis dentro do sistema, né? Então, aqui a gente não está falando de perdão, de perdoar e ser perdoado, né? Aqui a gente está falando de compreensão. Por quê? Jung já dizia que tudo que deixamos inconsciente nos governa como destino. Então, às vezes, a gente está vivendo uma história que não é nossa e a gente acredita que aquele é o nosso destino. Então, quando alguns colegas colocam ali que nós podemos mudar o nosso destino, né? O que é mudar esse destino? É quando o nosso inconsciente está nos governando. E esse inconsciente pode ser um inconsciente desse campo morfogenético, desse campo de informações ancestrais, que eu acredito nisso, que é isso que me governa. E não eu, né? Não eu como protagonista da minha vida, eu tomando as rédeas da minha vida, certo? Muito bem, eu vi que aqui no chat será que tem pergunta? Vamos ver. Pessoal, fique bem à vontade para perguntar, tá? Até porque as perguntas de vocês vão deixar, assim, muito rico esse trabalho, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, aproveite. Só precisa entrar no chat. Só peço que não abram. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta, tá? Vão anotando aí. Vamos lá. Ok, então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, que essa é a ideia, né? Porque hoje é bem a introdução. A primeira aula eu preciso trazer esse começo de tudo, como tudo começou, né? Então, em 70, lembra que lá no primeiro slide eu estava falando ali, né? Bert era padre, aí ele vai estudar psicanálise, enfim, vai se trabalhar, vai estudar, né? Continua trabalhando com muitos grupos, dinâmicas de grupo. Ele é um psicoterapeuta, né? Continua indo nos grupos já de constelação que existiam na época, né? Questão das estruturas, né? Reposicionando a família, então a família toda ali era aquela coisa mais desorganizada, e aquilo tudo ia se organizando,
os facilitadores interferiam bastante no campo, né? Então, como é que é aqui, o que você sente, vamos mudar aqui, vamos mudar lá, coisas que hoje nós não fazemos, né? Então, se a gente for olhar uma ordem cronológica, eu trouxe um pouquinho para vocês que ali na década de 70, né, o Bert enxerga as constelações. E aí é muito bacana a gente entender isso. O Bert dizia bem isso, eu vi a constelação. Que é quando ele começa a compreender o fenômeno que acontece dentro da constelação, né? Essa verdade que se manifesta, mas também ele compreende que os representantes, eles são tomados por uma força, né? Mas não é um movimento religioso, é uma informação tão forte, é tão forte essa força, essa informação, que eles começam a se movimentar no campo e às vezes até terem a feição parecida com aquela pessoa que eles estão representando. Então, Beth começa a perceber isso, e isso é muito forte, né? E aí, eu até acabei invertendo aqui, porque primeiro deveria ser as constelações clássicas, né? Que era onde também o Bert fazia as constelações, mas ele ia interferindo bastante, né? Puxando o representante, vem aqui, como é que você sente aqui? Se eu mudar você de lugar aqui, como é que você se sente? O que você está sentindo aqui? E sim, hoje, às vezes, a gente precisa também desse movimento. Nem todo mundo consegue ir para o sentir das novas constelações, e alguns colegas também trabalham muito dessa forma, e isso também traz muita informação, né? Mas aí na década de 70, o Bert começa a perceber esse movimento, né, que ele começa a chamar de movimento do espírito, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas outras aulas, começa a se manifestar dentro do campo. Né? Essa força, esse fenômeno que se manifesta, dessa verdade que se manifesta ali dentro. Né? Na década de 90, a constelação começa a ser mais difundida. O Bert Hellinger vinha muito para o Brasil, alguns colegas aqui em Curitiba estudaram com ele, né? Ele vinha muito para São Paulo, chegou até vir a Curitiba. Eu lembro que eu estava lendo um livro de constelação organizacional, que eu também trabalho no corpo de constelação organizacional, e aí eu estava lendo o livro, daí estava lá, né, a data que ele estava e a cidade. Eu falei, onde é que eu estava nesse momento da minha vida que eu não estava nessa aula, né? Mas como Bert Hellinger sempre diz, tudo acontece na hora certa, né? Tudo está sempre certo como está. E isso é uma lei fundamental também, né? Então, a partir da década de 90, a constelação começa a ter uma difusão mundial. E a partir dos anos 2000, entram as novas constelações, né? O que o Bert traz como as novas constelações, onde é o movimento do espírito o tempo todo se manifestando. Então, já vou falar o que é esse movimento do espírito, para não ficar aí essa confusão de que tem algo de religioso nisso, né? Esse espírito e essa alma que Bert falava é a grande alma do sistema. Né? Então, é a vida se manifestando de geração em geração. Então, esse termo é muito usado porque quando os movimentos começam a acontecer no campo, são os movimentos da própria vida. Né? Esses movimentos espirituais, esses movimentos do nosso espírito, é aquela força ancestral e aquelas histórias que vão se manifestando ali. E é bom trazer aqui que dentro das constelações a gente só trabalha com fatos, né? Então, às vezes, tem até uma série maravilhosa, né? Mas eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com essa série, porque ao mesmo tempo que ela traz e retrata o trabalho das constelações familiares, as pessoas acreditam que quando a informação vem, é como se abrisse uma tela mesmo, e o facilitador estivesse vendo aquilo tudo acontecer, ou a pessoa está vendo tudo aquilo acontecer, né? E não é assim que funciona. As informações vão chegando e nós vamos perguntando para o cliente se faz sentido para ele.
às vezes vem algumas informações que a pessoa diz, olha, não tenho a menor ideia, e depois de um tempo a pessoa acaba confirmando com algum ancestral e foi aquilo mesmo. Mas a constelação não é um movimento de adivinhação, né? Onde a gente procura trabalhar com os fatos que acontecem, né? E o Beck traz no livro dele, na biografia dele, e em vários outros livros, mas na biografia isso ficou muito claro, que a constelação familiar não é um método, ela é uma ajuda para a vida. Eu gosto muito de tratar a constelação assim, porque é uma filosofia de vida. Quando você compreende algumas coisas, você começa a utilizar esses ensinamentos na tua vida. E aí, naturalmente, a vida vai ficando bem mais fácil e bem mais tranquila. Por quê? Porque eu vou tendo consciência. E ela não é um método, porque, como eu falei, a gente não faz interpretações. E eu não posso dizer, olha, isso está acontecendo por causa disso ou daquilo, né? Ah, quando acontece isso, às vezes as pessoas me perguntam, ah, é alergia. O que quer dizer alergia na constelação familiar? Veja, por observação, a gente pode até ter uma resposta do que pode ser. Tanto que meus alunos, nos meus vídeos, eu sempre vou falar, talvez, pode ser que, né? Mas, de verdade, se a pessoa quer olhar para uma alergia, cada sintoma, ele tem uma história que está sendo contada daquela pessoa. Então, eu não posso generalizar que essa alergia é isso ou aquilo. E está relacionado com a mãe, com a rama da mãe, com a rama do pai. Eu não tenho como dizer isso. Eu preciso colocar no campo, e aí pode ser que venha alguma informação, né? Ah, o meu lado esquerdo está doendo, é a minha mãe, ah, o meu lado direito. Não, esse não é o viés da constelação familiar, né? Nós não temos fórmulas prontas, nós não temos método, nós não temos a informação do jeito que a pessoa tenta procurar, tenta receber, né? Então, aqui, né, a ordem cronológica, Bert nasce em 1925, e vocês devem ter visto que eu coloquei lá quem é Bert Hellinger, não quem foi. Bert faleceu em 2019, mas ele porque ele tem uma obra inteira, né, mais de 100 livros escritos, pessoas reproduzindo o seu trabalho, né, alguns, inclusive, modificando, mas está tudo bem, faz parte, né, não estou aqui para julgar ninguém. Mas, de verdade, às vezes a gente para pensar, assim, que é tão essencial aquilo que o Beto trouxe, e são pouquíssimas as pessoas que, de fato, tiveram contato com ele durante bastante tempo, e que podem nos trazer informações fidedignas daquilo que ele vivia, né? Então, eu procuro me conectar ainda muito com essas pessoas para receber essas informações, né? Aqui eu falo de novo da experiência dele na Segunda Guerra, né? Foi muito traumático para ele, ele foi prisioneiro, né? Foram muitas coisas que se manifestaram ali. A missão na África do Sul também foi bastante importante, né? Mas quando ele retorna para a Alemanha, que é a década de 60, onde ele faz essa transição para a terapia, né? Esse é um momento culminante aí para a gente, porque aí ele começa a seguir o propósito de vida dele e vai entrar em contato com as constelações, que é esse trabalho que a gente desenvolve isso, né? O Bert foi aluno de Jung, né? E Jung faleceu em 1961. Então, eu até, aqui no livro dele, eu quero ler para vocês, porque eu achei algo muito interessante. O grande psiquiatra suíço, Carl Jung, já escrevera em sua biografia, publicada em 1962, em edição póstuma: quando trabalhei com as árvores genealógicas, compreendi a estranha comunhão de destinos que me ligava a meus antepassados. Tenho a forte impressão de estar sob a influência de coisas e problemas
que foram deixados incompletos e sem resposta por parte de meus pais, meus avós e todos os meus antepassados. Muitas vezes parece haver em uma família um karma impessoal que é transmitido dos pais para os filhos. Sempre pensei que teria de responder a perguntas que o destino já propusera aos meus antepassados, sem que estes lhe houvessem dado qualquer resposta, ou melhor, que deveria terminar ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que as épocas anteriores haviam deixado em suspenso. Aí Bert diz: impressiona-me ver que cerca de 10 anos antes do surgimento da constelação familiar, Jung já havia desenvolvido uma sensibilidade para os envolvimentos na família. Até hoje sou grato a todos os mestres que me levaram a compreender as leis que regem os sistemas familiares. Vejo como uma grande dádiva o fato de poder reconhecer isso. Alguma força, seja ela qual for, deu-me esse conhecimento. Talvez Einstein dissesse que foi a força do pensamento, pois quando lhe perguntaram o que o levara à teoria da relatividade, coerentemente ele respondeu que havia sido a constante reflexão a respeito. Quanto a mim, acredito que a compreensão de contextos maiores também é sempre uma graça. Por isso, olho com grande humildade para o que pude realizar com a constelação familiar. Nunca poderia sonhar que um dia aquilo que chamo de ajuda para a vida seria praticado no mundo inteiro e que, com ela, eu pudesse ajudar tantas pessoas. Realizar-me com felicidade e profunda gratidão pelo meu destino. Então, isso está na biografia do Bert, né? Meu Trabalho, Minha Vida, livro que para os meus alunos obrigatório, como muitos livros dele que estudamos, né? Então, a constelação ela não veio do nada, foi muito estudo, muita compreensão, ele foi compreendendo e enxergando a constelação, né? Como ele disse lá atrás, que eu também trouxe para vocês, não foi algo que caiu do céu para ele, né? 70, um enfoque sistêmico e fenomenológico, né? 80, as primeiras constelações familiares, desenvolve o método combinando a psicanálise, a terapia sistêmica, aqui tinha mais um método, né? E depois ele vai entrando para a constelação, para as novas constelações, sem métodos, sem tentar resolver nada, se abrindo para o essencial, para aquilo que ia se manifestar, e o quanto esse trabalho foi trazendo força para quem foi passando por ele, né? Quantas compreensões vieram nesse trabalho. Então, gente, essa é a nossa primeira aula, né, falando sobre as constelações, sobre como tudo começou, né, qual é a proposta das constelações familiares, desmistificando muitas teorias que às vezes eu encontro em vídeos, em aulas, né? Então, a ideia dessa semana, dessa jornada sistêmica, como raízes, com esse evento, né, com essas aulas, é poder trazer o máximo de informação para vocês. E também, se em algum momento, por algum motivo, alguém tiver alguma informação diferente e queira compartilhar, né, que queira trazer, eu também fico muito, muito, muito feliz em poder receber essas informações, tá? Mais uma vez, eu quero perguntar se alguém tem alguma pergunta.
Se ninguém tiver pergunta, eu vou finalizar essa aula hoje por aqui, né? Dizendo a vocês que amanhã nós teremos mais um assunto a ser tratado, né? A primeira aula é sempre uma introdução, então ela é bastante teórica, trazendo muita informação antiga. E agora, já nas próximas aulas, eu vou trazendo alguns conceitos, e eu quero muito que vocês possam participar, que vocês possam de verdade perguntar, receber as respostas, e quem sabe, até o final desse processo, a gente não faz algum movimento também. Vamos sentindo o campo, né? Isso eu aprendi na minha vida, a sentir o campo. O que vai se manifestando? O que vem vindo? Qual é o próximo passo? Eu nunca sei qual é o próximo passo, né? Eu deixo algo se manifestar. Eu sei o próximo passo porque eu sei o tema da próxima aula, né? Que vai acontecer amanhã às 20 horas aqui no Zoom com esse mesmo link. Então, quem entrou com esse link, amanhã é só clicar nele. Eu não vou mudar o link, tá? Só clica nesse mesmo link. Quem for ver esse vídeo depois, o link vai ficar lá na minha página do Instagram, Fátima Nunes Cursos. Vou colocar no YouTube também o linkzinho embaixo para clicar na sala e entrar às 20 horas, porque realmente é muito, muito bom, tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com as informações para que vocês compreendam um pouquinho do que é esse processo. E não desistam no meio do caminho. Venham comigo. Até sexta-feira vocês vão ter uma base bem bacana a respeito das constelações familiares. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.